Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e eu quero conversar com você sobre planejamento bíblico do ministério com crianças aí na sua igreja para esse ano de 2022. Se esse é um desafio para você que está aí ensinando as crianças e organizando o ministério, equipe, material, o trabalho com os pais, enfim, tudo aquilo que envolve o trabalho com crianças na igreja, eu quero que você conheça a nossa proposta, que eu acho que pode te ajudar. Antes de falar do planejamento bíblico, da parte de lições e de currículos, eu quero te apresentar a nossa ideia sobre ministério com criança, a abordagem que nós fazemos e também o nosso aplicativo. Isso tudo para te ajudar aí com a criançada. Nós temos uma abordagem em três áreas no Ministério com Crianças: a vida devocional da equipe, a sala de aula na igreja e o tempo da família em casa. Como isso funciona na prática? Temos uma lição, que é a parte do currículo bíblico, e você vai ter aí uma lição para cada semana, com um tema para você ministrar. Essa lição, ela começa no devocional pessoal do professor. A primeira pessoa que vai olhar para essa lição e ser desafiada por ela é a equipe. É um devocional pessoal, é para ver se ele está vivendo aquilo que ele vai pregar, é para ver como está o desafio. Quando ele desafiar as crianças, ele poder dizer: olha, eu também fui desafiado por essa palavra. Aqui entra o trabalho pastoral do líder da equipe, porque aquele professor que vai ministrar, ele pode precisar de uma oração, precisar de um conselho, precisar de uma ajuda, não para que ele seja apenas um bom professor e apenas saiba transmitir bem o conteúdo, mas para que ele também possa viver aquela palavra. Então, isso para nós aqui é uma área importante, o coração do professor. Depois, essa lição segue para a sala de aula. E lá nós temos um material amplo. Aí tem a lição, tem imagens, dinâmicas, brincadeiras. A lição ela é toda roteirizada, ela não é para o professor, é apenas um devocional. Na sala de aula, você tem ali todo um roteiro para trabalhar. E é o momento mais importante, sem dúvida nenhuma, aquele momento que você está com a criançada na sala de aula ensinando para elas. E por fim, essa lição é enviada para casa, onde os pais poderão ter um tempo em família, ali um tempo de qualidade em volta da palavra de Deus, com aquela mesma lição que você fez no domingo. Só que não é a repetição, é a continuação. Por uma questão de autoridade e intimidade, somente os pais podem tratar alguns assuntos, somente os pais podem ir um pouquinho mais fundo no coração dos filhos. Aqui em casa eu tenho 4 crianças e tem assuntos que nós conversamos aqui que não cabem na sala de aula. Porém, na igreja, o coração da criança já foi preparado. Você já trabalhou aquele assunto, aquele tema, já orou, já ajudou a criança a entender sobre aquilo. E aí nós temos um devocional que vai pronto para você mandar para o pai. E aí então ele vai poder sentar ali com a sua família, né, o pai, a mãe ou o responsável da criança, e eles vão poder estudar a Bíblia. Aqui nós falamos que a lição ela cumpre uma jornada, então ela começa trabalhando o coração do professor, depois ela vai trabalhar as crianças na sala de aula e por fim ela vai trabalhar a família em casa. O mesmo tema, a mesma lição. Então, essa é uma maneira de nós olharmos para o ministério com crianças. Nós achamos que essas três áreas são muito importantes. É claro que aquilo que acontece em sala de aula recebe a nossa atenção maior, o nosso destaque, porque é quando você está ensinando a Bíblia para as crianças. Mas não queremos deixar de lado o coração do professor e também a família. Depois, eu quero falar para você sobre o nosso aplicativo. Você pode acessar todo o material, todo o conteúdo aí na palma da sua mão ou através da internet no computador. E no mesmo aplicativo nós vamos reunir todo o conteúdo, todo o material que você precisa para se preparar e para ensinar as crianças, os devocionais, está tudo aí. E também a equipe.
Então, tudo vai estar reunido em um único aplicativo, onde cada membro da equipe tem o seu. Então, hoje, na era digital, todo mundo tem o seu celular. Então, lá ele vai ter o dia que ele está escalado para trabalhar, o material que ele vai usar, a videoaula que ele tem que assistir, se ele quer imprimir alguma coisa ou não. Lembrando que esse é um aplicativo para a equipe de crianças, não é para os pais e nem para as crianças. Então, esse é um aplicativo que ajuda o líder a organizar e ajuda cada professor, cada voluntário a ter tudo aí na palma da mão. Agora sim, nós vamos pensar no currículo e no material bíblico. Mas vale lembrar, o Incucar é uma empresa nova, estamos chegando agora no mercado e a nossa proposta inclui um bom material bíblico, uma boa lição, um bom currículo, mas nós estamos olhando além da sala de aula, estamos olhando para o coração do professor e para a família e estamos também aproveitando, né, pegando carona na tecnologia, no celular, no aplicativo, na internet, para poder facilitar a vida daí de você que está trabalhando com as crianças na igreja. Bom, vamos falar aqui agora do planejamento bíblico. O planejamento bíblico é um currículo e lições ao longo do ano. Cada currículo tem uma quantidade de lições e você vai ter lição para todos os domingos ao longo de todo o ano. Você não vai mais se preocupar com isso. Tudo isso reunido lá no aplicativo. Aí estão as 52 lições separadas em diferentes currículos. Então, cada currículo aí tem uma quantidade de lição. Então, você vai trabalhar, por exemplo, a História da Salvação, parte 1, tem 5 lições. A História da Salvação, parte 2, 12 lições. O currículo O Fruto do Espírito, 9 lições, que aí, né, são 9 características do fruto do Espírito. José do Egito, Jonas, e por aí vai. E a nossa sugestão é que você comece com esse currículo a história da salvação, porque ele é um panorama bíblico, ele vai mostrar a narrativa maior da Bíblia, e isso ajuda a criança a compreender a Bíblia de maneira onde tudo faz sentido, tudo está conectado, e não olhar a Bíblia de maneira fragmentada. Então, o primeiro currículo chama O Grande Quadro, são 5 lições, uma introdução ao grande quadro e depois uma lição para cada um dos temas, criação, queda, redenção e eternidade. Essa é a grande narrativa da Bíblia, essa é uma síntese da história, então a criança já entende o que a Bíblia está nos revelando. Então a Bíblia está nos revelando como Deus criou o mundo, a queda do homem, como ele redimiu em Jesus as nossas vidas para hoje e para toda a eternidade. Depois a linha do tempo, que é a história da salvação, parte 2. E aí nós vamos trabalhar uma lição para cada período, indo de Gênesis até Apocalipse. Então temos uma lição para princípios, uma lição para patriarcas, uma lição para o povo de Israel, e aí nós estamos seguindo a ordem cronológica que a própria Bíblia apresenta. E é muito legal porque a criança vai entender que o grande quadro, né, essa narrativa maior, criação, queda, redenção e eternidade, ela faz todo sentido, ela se encaixa nessa linha do tempo. Essa grande história, criação, queda, redenção e eternidade, está sendo contada através de pequenas histórias, pequenos personagens, pequenas narrativas, situações. Então, quando você faz esse currículo com as crianças e elas aprendem isso, e aí você vai para uma história menor, como, por exemplo, o fruto do Espírito. Olha, está lá no período da igreja, mas eu estou entendendo isso dentro do quadro maior. A vida de José do Egito, está ali, né, no finalzinho ali dos patriarcas e o comecinho do povo de Israel, que é quando a família entra ali no Egito. Então, ele vai entender a parte menor, aquele trecho menor da Bíblia que você vai estudar, mas ele vai entender isso compreendendo que isso faz parte de uma única história e que tudo aponta para Jesus. Isso é muito importante. E aí nós temos um material extra.
Esse aqui é um panorama dos períodos. Nós também temos uma lição, mas é uma lição mais simples, e a ideia é que isso aqui você tem aí colado na parede, você até pode ensinar para as crianças, depende. Nós já tivemos igrejas que usou isso para EBD, ou igrejas que apenas colou na parede. Eu quero mostrar aqui para você, num outro aplicativo, que é esse aqui. Quero mostrar para você aqui o panorama. Nós temos aqui, em cada um dos períodos, os principais eventos. Então, olha lá, princípios. Criação do mundo, Adão e Eva pecam, Caim mata seu irmão Abel, o dilúvio, a Arca de Noé, Torre de Babel. Depois, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois, povo de Israel, Egito e por aí vai, conquista da terra, Reino Unido, Reino dividido, cativeiro. Olha lá, por que aconteceu o cativeiro? O povo se tornou idólatra, as cidades foram invadidas, o templo foi destruído, o exílio. E aí a gente fala de Daniel lá na Babilônia. Desta maneira, as crianças vão aprendendo um pouquinho mais quais são os principais eventos de cada um dos períodos. E aí nós temos um material. Vou mostrar aqui para você. Tá aqui. Olha só, princípios. Então, o que aconteceu neste período? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Quem são os personagens? Um fato interessante. E aí o nosso estudo. Esse nosso estudo é a lição para a sala de aula. Então a ideia é que você pode passar isso aqui para as crianças, especialmente as crianças maiores, e aí falar um pouquinho de cada um dos períodos. Ou, por exemplo, fornecer aos pais para eles estudarem em casa. Ó, patriarcas. É panorama. A gente pega aí os principais eventos e passa só mostrando rapidamente para a criança ter uma noção. A gente coloca sempre um fato interessante. Eu gosto muito de povo de Israel, porque vai falar aqui, né, dos 10 mandamentos e do tabernáculo, que é quando Deus se revela para eles, quando Deus vem morar no meio deles. Tudo isso, aí conquista da terra, aí queda de Jericó, salvação de Rabi, e por aí vai. Com isso a criança vai aprendendo um pouquinho mais a respeito desse... aqui. Dessa linha do tempo. A ideia é que as crianças aprendam as histórias menores, os personagens menores, aprendam tudo isso, sem dúvida nenhuma. Decorem um versículo, porém, ela vai ganhar um olhar diferente da palavra de Deus, porque ela vai entender, ó, nós temos lá a eternidade, ó, o triunfo final de Cristo, a vida eterna. Olha só que legal aqui no período da igreja. A gente tem aqui ó, a igreja primitiva, viagens missionárias, a reforma protestante e hoje você fala, ó, estamos nesse período da igreja. Aí está. Bom, depois desse currículo, são 17 lições por 4 meses, mais ou menos. Aí você tem os outros currículos, Fruto do Espírito, José do Egito, Jonas, Salmos e Provérbios, Filemão, Páscoa e Natal. São 2 datas comemorativas importantes. E aí você vai montar o seu calendário. Nós podemos te ajudar, mas aí você vai sentar com a equipe, vai pensar, olha, aqui tem 9 lições, como que se encaixa? Isso aqui tem 4. Nós tivemos uma igreja, por exemplo, que fez o Fruto do Espírito em um mês. Eles quiseram fazer em 4, eles pegaram 2 características ali do fruto do Espírito e fizeram no mesmo dia, 2 lições fizeram em uma só. Aí vocês se organizam, porém aí tem 52 lições que ajudam você a se planejar, ficar tranquilo para o ano inteiro. Cada lição, ela vem com um roteiro, então tem o principal objetivo e pontos de apoio, narrativa do professor, aplicação por faixa etária, dinâmicas e atividades, imagens e ilustrações e apresentação PowerPoint. Caso você disponibilize aí de um data show, nós vamos mandar para você uma apresentação PowerPoint. E temos uma videoaula. Esse é um diferencial importante. A videoaula é um seminário online. É para o professor.
O professor estudar, aprender, ele vai ali, são 15 a 20 minutos que ele vai ter ali uma aula sobre aquele tema que ele vai ministrar e assim ele entra um pouquinho mais seguro em sala de aula. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo em Jonas, currículo de Jonas. Então aqui, por exemplo, está o jogo é a dinâmica principal e sempre traz uma analogia com a aula. Você faz a dinâmica, você faz a brincadeira e ela tem uma analogia com a aula. Aqui está uma outra atividade, que é a atividade 2. É uma atividade para a criançada fazer ao final. E a atividade 3, que sempre, pensando nas crianças menores, é uma atividade para colorir. Aqui, né, as placas, um lado para Nínive, outro lado para Tarsis, e que lado Jonas deveria ir, e depois aqui as ondas, o mar se levantando. Então, sempre tudo tendo a ver com a lição. Aqui ele tem que ligar, né? A gente coloca aqui para falar algumas coisas que se faz na viagem, algumas coisas legais, por causa que Jonas tinha que fazer uma viagem. Então, tudo está ligado, sempre ajudando você a esclarecer ali para as crianças a palavra de Deus. Aqui é uma outra lição, fruto do Espírito, mas é porque eu quero mostrar para vocês uma outra questão aqui. Toda lição ela tem um roteiro onde você vai ter uma introdução e você vai ter 3 pontos para falar. Isso ajuda muito na hora de você ministrar a palavra de Deus, você ter esse ritmo, então você não se perde. Então a lição, ela por si só, né, a estrutura dela já vai te ajudar a ministrar para as crianças. Então, qual o motivo da alegria? O que a alegria fez comigo? Como o mundo descobrirá essa alegria? Aí nós vamos falar de Jesus. E aí, dessa maneira, você tem esse roteiro, uma breve introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e a aplicação, e tudo apoiado pelas atividades e pelas imagens, ok? E como eu falei, tem a videoaula. A videoaula te ajuda a compreender, a gente vai ensinar para você aquele trecho e você vai poder ficar um pouco mais seguro. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, que no Encucar, nós temos um lema, que é a melhor maneira da criança aprender a Bíblia é tendo um adulto para ensinar. Então, o nosso foco é ensinar você, professor. Por isso que a gente tem um material para você ajudar o pai e a mãe a ensinar a Bíblia em casa. A gente acredita que a criança precisa aprender a Bíblia e isso vai acontecer através de um adulto ensinando. Você, professor, na igreja e os pais em casa, ali no ambiente familiar. Por isso que essa videoaula é pensando em você, professor. Bom, entra lá em nosso site, tem o link Planejamento 2022, clica lá. Lá você pode baixar um PDF onde nós temos esse cronograma completo com todas as lições. Se você precisar de ajuda, manda para a gente um WhatsApp, tem o link aí. A gente pode tirar uma dúvida, eu posso fazer essa apresentação tirando, né, dúvidas e esclarecendo um pouco melhor para você. Ainda que aí no site a gente tem um FAQ, então já tem várias perguntas que você já tem a resposta, mas estamos aqui, se precisar te atender, apresentar para o pastor da igreja. A ideia é te servir e te ajudar a fazer um ministério com crianças excelente, tanto da parte da organização do ministério e, principalmente, da parte bíblica que você vai ministrar para as ovelhas que Deus tem colocado sob o seu cuidado aí na sua igreja. Deus abençoe e paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.